Oi, pessoal, me chamo Dora, eu sou a personagem principal do livro Vida de Droga, escrito por Valcir Carrasco, e hoje eu vou fazer uma rápida entrevista com vocês sobre a minha participação no livro e as coisas que eu passei nesse período. Vamos para a primeira pergunta. Como você se sentiu ou o que pensou quando recebeu a notícia de que seu pai havia sido despedido? Eu só pensei em como meu mundo tinha caído, assim, como tudo que eu vivia tinha ido por água abaixo. Todo o meu luxo, tudo que eu podia ter na hora. Inclusive, eu pensei mais na minha escola e na minha reputação do que em qualquer outra coisa, porque eu era a menininha riquinha, né? Então, a minha preocupação foi a primeira coisa que eu pensei que eu ia perder totalmente, porque eu não ia ser mais rica, né? Então, eu pensei muito nisso. Pensei em como eu ia ser zoada e como eu ia ser uma garota comum, já que eu perderia o meu dinheiro, né? Que eu tinha muito dinheiro na época. E como eu perderia tudo isso, eu teria que começar a ser uma garota normal. E eu não era normal antes. Vamos para a segunda pergunta. Quando o Gui te ofereceu o cigarro, você. Opa! Quando o Gui te ofereceu o cigarro, não pensou em como sua mãe ficaria caso descobrisse que havia aceitado? Quando ele me ofereceu, a gente tava num momento muito íntimo, pra mim, assim, porque eu não tinha passado por experiências parecidas ainda. Então, pra mim era muito íntimo, porque, né, era algo muito novo. E por ser algo muito novo, eu não pensei duas vezes antes de aceitar. Assim, eu falei que eu nunca tinha experimentado, só que eu não queria mostrar pra ele que eu tava com medo, que eu era uma garota medrosa. Então eu falei sim porque eu queria mostrar que eu era super sabida das coisas, sendo que não era assim. Mas na hora, quando você tá ali prestes a fazer alguma coisa que você não sabe, você só pensa nas suas vontades, você não pensa em mais ninguém, assim, além de você mesma. Então eu não pensei em ninguém, tipo, só no momento, assim, eu queria aproveitar o momento com ele e foi por isso que eu acabei aceitando. Vamos para a terceira pergunta. Depois do rápido desaparecimento de Emília após a festa, não sentiu medo de acontecer o mesmo contigo? Não, porque eu me achava mais responsável do que a Emília. Então, eu não fiquei com medo. Assim, eu participei de parte do desespero que foi de achar ela, de ficar preocupada com ela e tal. Só que na minha cabeça isso nunca ia acontecer comigo, porque a gente nunca espera que nada que aconteça com os outros aconteça com a gente também, né? Então, pra mim não ia acontecer comigo, então eu não tava nem um pouco preocupada. Muito pelo contrário, tipo, ela sumiu, mas não era algo que me afetava diretamente, sabe? Então, eu não fiquei com medo. Eu só me mostrei, assim, uma pessoa muito prestativa pra ajudar a procurarem. Então, não, eu não fiquei com medo. Vamos para a quarta pergunta. Por que decidiu que era hora de se curar? Depois que eu me vi viciada em drogas, eu comecei a ficar muito ruim psicologicamente, mas eu não sabia. Então eu tava ficando muito mais magra, eu não tava comendo, eu não tava fazendo as coisas que eu tinha que fazer em casa. E isso começou a refletir muito na minha personalidade, porque eu me tornei uma pessoa muito fria, sabe? E depois que eu alucinei daquele senhorzinho que lembrou a minha avó, eu vi que ali era a hora de me curar, porque eu pensei na minha avó e eu pensei que ela não ia querer estar me vendo nessa situação, tipo, me vendo que eu tava ruim desse jeito. E foi isso que me impulsionou, assim, a tentar mudar, sabe? A procurar ajuda. E eu sabia que dali em diante eu ia ter que aguentar todo mundo, as ofensas, todos os olhares tortos que eu ia receber. Mas eu sabia que ali eu ia ter que me cuidar, porque estava realmente afetando a minha situação com a minha família. Então eu tinha que me cuidar. Vamos para a quinta e última pergunta, então, que é: o que você diria para a antiga Dora? Eu diria para ela ter forças, porque não vai ser fácil. Tudo que ela vai passar não vai ser fácil, vai ser bem complicado, na verdade. Todo mundo que ela tinha vai sumir de uma hora para outra e ela vai ter que se acostumar com a nova vida dela. E eu aconselharia ela a não ir pelos caminhos errados e procurar sempre pessoas que fossem agregar, entendeu? Então, não procurar refúgio em coisas ruins que vão agregar mal à vida dela, mas sim conversar com algumas pessoas, um psicólogo, enfim. É isso.